Bem, queridas, o tema da nossa aula de hoje é aliança abraâmica. Nessa aula de hoje estaremos falando de Abraão, ou lá no capítulo 12, que é o nosso versículo, nosso capítulo base para essa palavra, né, do início dela, aonde aparece Abraão, né, aparece Abraão no contexto da história, depois de nós termos discorrido sobre Noé, né, na aliança noética ou noáutica, né, aparece agora nessa aliança, aparece Abraão ou Abrão. Ele aparece assim no contexto da história, e no capítulo 12 da palavra de Deus, do livro sagrado, da Bíblia Sagrada, e eu gostaria que você pudesse meditar comigo. Aí no seu e-book fala de promessas de bênção. Pega o seu e-book aí e dá uma conferida, aonde ele vai falar no capítulo 12, versículo 2, os versículos 12, capítulo 12, versículo 2 do seu e-book, ele fala bênção pessoais, outras bênçãos. No capítulo 12, versículo 3, fala abençoado por outros. E em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, fala bênção messiânica. Se você pegar a sua Bíblia no capítulo 12, eu gostaria que nós pudéssemos ler juntas, você aí, né, meditando nessa palavra, você vai ver como que é uma palavra rica, que fala de chamado, já inicia a palavra nessa aliança abraâmica, ela já inicia com um chamado de Deus para a vida desse homem. E eu pergunto para você, nesse momento tão precioso, você também tem um chamado? Claro que você tem um chamado. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Se você não tivesse um chamado, você não estaria aqui, né, ouvindo essa palavra, participando dessa aula, né, aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para você. Né, mulher que está aí do outro lado, mulheres fortes, blindadas, maravilhosas, mulheres vitoriosas, que têm passado por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas que ainda estão de pé, né, na presença de Deus. Apesar de todas as coisas, têm estado de pé, porque Deus é fiel. Então aí na sua Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis, nós estamos estudando, né, você que está começando hoje, nós estamos estudando, né, o livro de Gênesis. E nós estivemos discorrendo sobre 3 alianças primeira, que eram as aliança edênica, depois passamos para a aliança adâmica e fomos para a aliança noética. As 3 alianças que nós estudamos para trás, elas são alianças que são, elas não podem ser estudadas separadas, elas são alianças que são juntas. Por quê? Porque na primeira aliança nós vemos ali que Deus era aliançado com o homem, e ali no Jardim do Éden, onde havia serviços para ele fazer, etc e tal. Aí nós vamos para a adâmica, aonde agora o homem é expulso do Jardim do Éden, mas Deus firma uma aliança com o homem, de que da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente, que é a promessa messiânica. Então há uma aliança de Deus ainda com o homem. Apesar de o homem não poder mais participar do fruto da vida, agora ele está arando a terra. Antes ele tinha serviços no jardim, mas era leve. Agora ele tem que arar a terra e dominar a sua mulher. É essa que ele tem que fazer. E antes no jardim ele participava, comia, se alimentava com a semente, com os frutos. Agora ele tem que alimentar-se do pão. E na noética o homem passa
a alimentar-se da carne, mas também ainda há uma promessa de Deus de frutificar, dessa geração crescer, perpetuar, né, continuar. E Deus ainda continua, mesmo apesar de toda a frustração que ele tem de ter criado o homem, de ter feito o homem, ele ainda mantém a sua aliança com o homem e dizendo: eu não vou mais destruir o homem como eu destruí na primeira vez com água, né? Agora eu vou destruir com fogo. E ele continua mantendo a sua aliança com o homem, confiando no homem e fazendo promessas para ele. E agora, nessa aliança abraâmica, nós estaremos estudando aqui no versículo 12, capítulo 12, né? E a partir do versículo 1, que diz assim, lê comigo aí: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Você já pensou? Você sair da sua casa, sair do meio da sua parentela, do meio do seu povo, e ir para uma terra que Deus falou que ele vai te mostrar ainda, eu vou te mostrarei. Você simplesmente confiar cegamente em Deus e seguir a ele na direção daquilo que ele quer. É isso que Deus tem falado com você. É isso que Deus está falando para a sua vida hoje. É você confiar nas promessas do Senhor. É você dar ouvido àquilo que Deus tem falado contigo, mulher, né? Deus tem propósito na sua vida. Então ele te chamou e ele te escolheu e ele tem te mandado ir. No versículo 2 do capítulo 12, ele diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, você é uma bênção, né? Por isso que no seu e-book, você está estudando aí sobre bênçãos pessoais. Deus tem bênçãos pessoais para Abraão, né? Deus fez promessas para Abraão, e Deus também faz promessas para você pessoais. Ninguém que vai para a presença de Deus não tenha bênçãos pessoais. Com certeza, há bênçãos pessoais para a sua vida. Há bênçãos de Deus para você, né? No versículo 12, ele também fala em outras bênçãos. Eu vou fazer você crescer. Eu vou fazer você ser uma grande nação. Deus não chamou Abraão para ser pequeno. Ele não chamou Abraão para ser minguado. Ele chamou Abraão para ser um homem grande na presença de Deus. Para ele construir algo grande para a posteridade, para gerações futuras que viria. Então Deus, ele te chamou para coisas grandes, para frutificar, ser grande, construir algo que seja grande, para que quando você deixar essa terra, com certeza vai ficar o seu nome e aquilo que você construiu, né, para as coisas de Deus. Pessoas vão apontar o dedo e falar: ó, aquela mulher lá era uma bênção, olha, aquela mulher lá era uma mulher que fez construir tudo isso aqui, né? E também no versículo 3 de capítulo 12, nós temos uma palavra, ele diz: e abençoarei os que te abençoarem. Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa, minhas amadas, de abençoar. Essa aliança abraâmica é maravilhosa. Abençoar, né? Essa é a promessa que Deus faz, de abençoar. E Deus, ele tem feito promessas para você, né? De abençoar, né? De abençoar. Você é uma bênção. Aonde você colocar os seus pés, eu te abençoarei. Amém? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. As pessoas às vezes têm um hábito de lançar maldição, mas ele não entende que aquele que nasceu para ser abençoado, aquele que nasceu para ser abençoador, nenhuma maldição há, né? E nenhuma maldição ela pega em você, porque você nasceu para ser vencedor. Você já é abençoado e ninguém pode amaldiçoar aquele que já é abençoada ou aquela que já é abençoada. Você já é abençoada e ninguém pode amaldiçoar você, porque você é uma bênção na presença do Senhor. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas. Essa promessa é uma promessa maravilhosa. Deus, ele faz várias alianças com Abraão.
E por isso que ele, nessa primeira parte, ele fala de bênção, ele fala de palavras que são abençoadoras na vida de Abraão, porque ele está abençoando não só Abraão, ele não está abençoando só a família de Abraão, mas ele também está abençoando as famílias que virão depois, né? Se não me falha a memória, a palavra de Deus, ele diz que essas bênçãos, essas alianças que Deus faz com a aliança que Deus faz com Abraão, ela vai para Isaac, né? Apesar de Ismael também ser abençoado, mas a bênção ela é de Isaac, para a vida de Isaac, né? Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para aqueles que servem a Deus, para aqueles que permanecem firmes. Lá no seu e-book fala sobre promessas de maldição. Lá em Gênesis capítulo 8 fala sobre sacrifício. Aí nós voltaremos lá em Noé. E eu gostaria que você lesse aí comigo capítulo 8, versículo 20 de Gênesis. Versículo 20 diz: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de novo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então, no seu e-book, o sacrifício era feito com animais limpos, pomba, cordeiro, mas era de animais limpos. Esses animais, eles eram cortados aos pedaços. Por isso, lá na primeira parte da aliança edênica, nós falamos sobre berit, quer dizer cortar, né? Berit significa cortar. Por que cortar? Porque quando Abraão ele faz um sacrifício diante de Deus, ele corta os animais em pedaços e ele coloca sobre o altar. Ele coloca sobre o altar. A mesma coisa também fez Noé. Noé ele corta os animais e coloca sobre o altar. Para quê? Para que o Senhor pudesse receber, né? O sangue, ele era aspergido. Então, na maldição, precisa-se fazer sacrifício. Quando o homem é expulso do jardim do Éden, agora ele tem que fazer sacrifício. Toda a vida é de sacrifício. Se você seguir, toda ela de sacrifício. Não há perdão de pecado sem sacrifício no altar. Não há, né? Não há esse tipo de coisa. E aí, Deus também, lá no capítulo 8, versículo 20, Deus, ele é o mediador, né? Aliás, Noé, ele é o mediador. Porque na edênica, o Senhor, na edênica, o Senhor e na adâmica, o Deus, ele é o mediador. Mas aqui, né, nessa aliança, na aliança noética, o Senhor Deus, ele é o Noé, ele é o mediador. E aqui, né, na abraâmica, também nós vemos Noé como mediador. E o santuário é o altar, né? No seu e-book, o santuário é o altar. E os termos dessa aliança é o quê? Fé e obediência. Os termos da aliança é fé e obediência. Não tem como você entrar diante de Deus, não tem como você estar na presença de Deus se você não obedecer. Primeiro nós temos que ter fé, acreditar, crer que o Senhor é conosco, crer que o Senhor vai operar, crer que o Senhor é maravilhoso, acreditar na palavra de Deus, né? E aí obedecer aos seus mandamentos. Porque aqui fala também de mandamento. No capítulo 15 da sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo, no capítulo 15 e versículo 9, ele diz: E disse-lhe, toma meu bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. No versículo 10, ele diz: E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Veja bem, Deus convoca Abraão para fazer um sacrifício. Ele é convidado para fazer um sacrifício. Por que ele recebe no capítulo 15 esse convite para esse sacrifício?
Abraão, ele faz uma queixa diante de Deus, de que ele não tem filhos. Se você ler lá no capítulo 15, a partir do versículo 1 e diante, Abraão, ele vai falar com Deus que ele quer ter alguém, né? Ele falou, olha, veja, eu não tenho filhos, então quem vai ser o descendente aqui na minha casa, aquele que vai herdar, o herdeiro da minha casa, será o meu servo Damasceno. Porque eu não tenho herdeiros, é só eu e minha esposa, né? É só eu e minha mulher. Eu não tenho herdeiros nenhum. Então ele vai herdar, ele vai ser o herdeiro. Eu quero dizer para você, minhas queridas, minhas amadas, que você não conhece os planos de Deus, os planos que Deus tem para a sua vida. Você não sabe os projetos que Deus tem para você. Você não sabe daquilo que está preparado no reino espiritual da sua vida, de Deus para você. Você não sabe, talvez você esteja do outro lado e fala, eu perdi meu filho, eu perdi a minha filha, minha filha tirou a vida, ou minha filha, o Senhor recolheu minha filha. Ou quem sabe você pode pensar assim, eu não tenho mais esposo, minha vida está tão arrasada. E assim, tá tão difícil para mim, Deus não olha mais para mim, Deus não está olhando mais para mim, acabou tudo. Eu quero dizer para você que não acabou tudo. Deus é com você nesta aliança, nesse projeto, nesses sonhos que Ele tem para você. Veja aqui que Abraão, ele pensa que não tem mais nada, que ele não tem filhos e quem vai ser o herdeiro da casa dele, de tudo aquilo que ele construiu. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que Abraão foi um homem próspero, um abençoado, porque ele era um homem que ele obedecia a Deus. Veja bem que nós falamos que o termo era o quê? Obediência e fé, né? E Abraão, ele era um homem de fé, porque ele saiu da terra que ele morava, dos Ur e Caldeus, e ele foi para uma terra simplesmente errante. Ele saiu, Deus mandava ele ir, ele foi. Ele tinha fé o suficiente para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para ouvi-lo. E ele é um homem tão obediente que Deus abençoou Abraão. Onde Abraão chegava, Abraão era próspero, era abençoado. Aonde Abraão colocava os seus pés, o Senhor entregava para ele a bênção, a possessão da bênção. E eu quero dizer para você que está aqui, que se você é obediente, se você tem fé, Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para entregar para a sua vida. E nós vemos aqui que ele diz, quem é o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno, porque eu não tenho filhos. Aí Deus convoca ele para fazer um sacrifício. Às vezes, Deus ele tem colocado no seu coração para você abençoar a vida de alguém. Talvez Deus tenha movido, compurgido o teu coração para você abençoar a vida de alguém. Ou quem sabe você fazer algo pelas coisas de Deus. Porque Deus com certeza quer abençoar você. E o fato de nós obedecermos, ouvirmos a Deus e obedecermos, somos abençoados. E aí, nessa palavra aqui, nós vemos que ele pega aqueles animais e ele corta em pedaços. E as rolas ele deixa inteiras. E ele fica ali. E no versículo 2, versículo 10, 11 da sua Bíblia, versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Veja bem que Abrão, ele passou um dia inteiro. Ele fez aquele sacrifício, pegou aquelas aves, cortou em pedaços, colocou no altar. Quer dizer, berite, cortar em pedaços, cortar. Berite, em hebraico quer dizer berite. Cortar, significado de cortar. E aqui nós vemos o versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Quem sabe você tem ficado com medo, você tem temido a situação que você tem passado. Talvez a depressão tenha chegado na sua casa, chegado na sua vida. A tristeza tenha angustiado o seu coração. Coisas têm acontecido com você. Mas não tenha medo. Confia no Senhor. Continuando a palavra de Deus da sua Bíblia. Ele diz, então disse a Abrão,
Saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Que palavra poderosa é essa que nós lemos. Nós vemos aqui que o Senhor, nosso Deus, ele fala até em riquezas, em fazendas. Nós vemos aqui Abrão, na verdade, nós vemos ele aqui, Deus ele fala até que vai dar vida longa para Abraão, você vai morrer já farto em idade. Você já imaginou, você está, né? Nós vemos aqui que Abraão ele está num momento crucial da vida dele, aonde ele reparte animais, berite, e ele está ali enxotando os animais, as aves que estão no céu, para que não comesse o sacrifício dele. Ele passa ali e Deus não se manifesta para ele ali naquela hora. É o dia inteiro e ele chega à noite e Abraão fica aterrorizado, né, com as coisas que estão ali. Amadas, muitas vezes nós estamos vivendo um momento que nós estamos em sacrifício diante de Deus. E às vezes sacrifícios grandes, né? Que a gente faz assim, que a gente está diante do Senhor, que é tremendo. E que nós desejamos ardentemente uma resposta de Deus. Esperamos que Deus venha nos dar uma resposta. E parece que Deus, ele é como se ele não estivesse olhando para nós. Eu já passei por várias situações assim na minha vida, em que eu estava diante do Senhor e parecia que alguns dias, e o meu propósito era um propósito longo. Eu fiquei o primeiro dia para alimentar e eu não me alimentei, fui me alimentar em um certo horário, e aí acordava certas horas da madrugada e também estava diante do Senhor. E aí foi o outro dia e eu cada dia mais eu aumentava o meu sacrifício, a questão do alimento, e eu já estava ficando palito e eu comecei a falar para Deus: Deus, o Senhor não está me ouvindo não? Eu estou diante do Senhor, estou fazendo esse compromisso diante do Senhor e parece que o Senhor se esqueceu de mim. Parecia que cada vez que eu falava com Deus, cada vez que eu conversava com o Senhor, cada vez que eu falava com Ele, que eu orava, cada sacrifício que eu aumentava dos dias, parecia que Deus não estava me ouvindo. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu não sinto Deus na minha vida, eu não sinto que Deus está olhando para mim, parece que Deus se esqueceu de mim, até que um dia Deus se manifestou para mim e me deu uma resposta tão linda de tudo aquilo que eu estava orando, de tudo aquilo que eu estava falando, de tudo aquilo que eu estava apresentando para Deus. Deus, ele se manifestou para mim e ele fez cumprir cada uma das coisas que ele falou comigo, cada uma das coisas que Deus falou comigo. Até eu digo para você que até o que eu tenho hoje, nos dias de hoje, depois de tantos anos, Deus falou para mim naquela época. Eu quero dizer para você que está aí, que Deus, ele anotou todos os seus pedidos. Tudo aquilo que você pediu para Deus, todo o sacrifício que você fez, ele recebeu lá nos céus, diante da narina dele, ele recebeu gostoso, cheiroso o teu sacrifício. E com certeza, se a tua bênção ainda não chegou, se você ainda não alcançou o que você pediu para Deus, ela está chegando, a bênção está chegando. Nesse capítulo 13 aqui, nós estamos vendo no capítulo 15, na verdade, no capítulo 15, nós estamos vendo aqui no versículo 18 e no versículo 17, Deus se manifesta para Abraão. Deus se manifesta para Abraão e com fumaça, com forno, fumaça, e diz que um fogo passou entre aquele sacrifício ali, queimou tudo. E aí no versículo 18, que eu quero falar com você agora, queridas que estão aí, ele diz:
E naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande mar Eufrate. O Senhor, ele faz o quê? Ele faz um concerto, uma aliança com Abraão. Uma aliança com Abraão naquele momento. Queridas, o Senhor, ele não esqueceu de você. Queridas, o Senhor, ele continua contigo, operando na tua vida. Ele tem se lembrado de todo o sacrifício que você tem feito. Assim como Deus foi com Abraão, ele também é contigo. No capítulo 17 de Gênesis, nós vemos Deus mudar o nome de Abraão para Abraão. E ele diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito diante de mim. Ser perfeito, queridos. Agora o homem, ele tem o livre acesso diante de Deus. O homem, ele tem o acesso de estar diante de Deus através do sacrifício, do altar. Deus, ele tem feito aliança com Abraão. Alianças tremendas com Abraão. E nós vemos aqui no e-book, né? Nós vemos aqui Deus, ele se manifestar na vida de Isaac, se manifestar na vida de Abraão e assim também na vida de Isaac, porque o Senhor, ele faz cumprir com as promessas que ele fez com Abraão. Ele faz Sara gerar na velhice o filho Isaac, que é o filho da promessa. É o filho que leva essa geração. Nós somos geração de Abraão. E por isso nós somos abençoados, né? Nós somos abençoados porque Abraão, ele andou na presença de Deus.